Para a BR-040 por causa de risco de explosão. 2 pessoas morrem na batida. Motorista leva facada em briga de trânsito em BH. Carro é engolido por cratera. Goleiro Bruno é punido e perde dias trabalhados na penitenciária. O jornal Band Minas fala sobre o descarte correto de materiais como óleo de cozinha e computadores velhos. E um passeio pelo Museu do Futebol no Mineirão. É agora, no jornal Band Minas. Boa noite. Um grave acidente hoje à tarde matou 2 pessoas e interditou a BR-040 em Nova Lima por causa do risco de explosão. O motorista da carreta que provocou a batida pode ter dormido ao volante. Na altura do quilômetro 577, o condutor da carreta teria seguido alguns metros pela contramão e provocado o acidente. O condutor daquele veículo ali, da caçamba, teria dormido ao volante. Ele já vinha trafegando atrás desse veículo há mais tempo. Ele disse que já teria sinalizado com buzina para ver se acordava o condutor. Não teve êxito. Esse condutor acabou invadindo a contramão, bateu no segundo reboque do veículo que transporta combustível e de frente com esse veículo aqui transportando legumes e frutas. Parcialmente atingido, o condutor do caminhão bitrem conseguiu se desviar. Assustado, o motorista quase não conseguia falar. Tanto é que eu estou assustado até agora. Já o condutor desse caminhão baú, carregado com frutas e verduras, que seguia para a cidade de Ouro Branco, não teve a mesma sorte e foi atingido em cheio. O motorista Delosmar Martins de Azevedo, de 47 anos, morreu na hora. Já a filha dele, Rafaela Ferreira da Cruz, de 19 anos, foi retirada das ferragens e socorrida no helicóptero do Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro do Hospital João 23. No acidente, o veículo desgovernado atingiu e furou o reboque de um caminhão bitrem, que estava carregado com 35 mil litros de álcool anidro. Uma preocupação a mais para o Corpo de Bombeiros, já que o combustível se espalhava pela rodovia e havia o risco de explosão. Bombeiros trabalhavam na via para tentar conter o vazamento. Barreiras de terra eram colocadas para evitar que o combustível continuasse se espalhando com muita rapidez. Tem um risco muito alto de explosão aqui, tem um vazamento muito grande de combustível. Técnicos da FEAM foram acionados. No início da tarde, parentes de Delosmar chegaram ao local do acidente. Indignado ao ver o irmão morto, este homem fez um desabafo. Eu pago IPVA para isso. Vê ali cada pedaço de fruta que está nesse asfalto aí, ó. O meu irmão pagou com dinheiro. Ele leva dinheiro. Ele pega e leva um bolo de dinheiro para ele pagar as coisas que ele compra lá no Ceasa. Para cuidar da família, de 3 filhos. E agora, quem que vai vir aqui ajudar a família? É os direitos humanos? Quem que vai vir? Quem que bateu? Quem que é o culpado? Vai preso? Não, ele vai pagar uma fiança e vai sair aí. Além do irmão de Amarilton, o condutor do caminhão que teria provocado o acidente também morreu no local. O trabalho dos bombeiros foi acompanhado de perto por moradores da região. O acidente provocou um congestionamento de muitos quilômetros ao longo da BR-040, sentido Rio de Janeiro. E o trânsito na BR-040 foi liberado, porém ainda está muito lento. Rafaela Ferreira, que foi levada para o Hospital João 23, está consciente e agora passa por exames. O motorista é esfaqueado durante uma briga de trânsito hoje na Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte. A confusão foi entre o condutor de um carro e o motorista de um ônibus. O motorista do carro de passeio ficou com ferimentos na mão, no nariz e na cabeça. Manchas de sangue ficaram espalhadas pela camisa. Ele e o condutor do ônibus foram levados para o Juizado Criminal Central, em Belo Horizonte. Orientado pelo advogado, o motorista do ônibus não quis gravar entrevista. Já o condutor do carro admitiu que partiu para a briga depois de uma discussão. Eu não vou falar que eu estava certo, não, porque eu também xinguei ele, mas você colocar uma pessoa despreparada, né, para tratar com gente o dia inteiro, tem que aguentar ônibus lotado, encheção de saco, o cara está armado dentro do ônibus. Os 2 brigões foram indiciados por lesão corporal. Responder por lesão corporal, você acha? Não, é tentativa de homicídio mesmo, ele tentou foi me matar. A direção da empresa Rodopaz Transporte Coletivo de Passageiros diz que não vai se pronunciar sobre esse assunto. Um carro foi engolido por uma cratera que se abriu na cidade de Lavras. Foi durante o temporal que atingiu a cidade nesta madrugada. A força da água abriu o buraco que fica bem no início de uma ponte. Sobre o acidente, o motorista informou que as luzes dos postes estavam apagadas e ele não conseguiu avistar a cratera. O carro ficou com a frente toda destruída, como vocês podem ver nas imagens,
E o motorista nada sofreu além de um grande susto. Hoje de manhã, a Defesa Civil interditou o local. O secretário de Obras da cidade, Thales Silva Monteiro, informou que fará um estudo sobre o que causou essa cratera e que em no máximo 45 dias as obras no trecho serão refeitas. A fuga de bandidos depois de roubar um carro terminou com a morte de um inocente. Um adolescente que dirigiu o veículo perdeu o controle e atingiu 2 imóveis. Uma pessoa foi atropelada. Em plena Avenida Saramenha, no bairro Guarani, um veículo com a frente completamente destruída dentro de uma oficina. E uma família apavorada com o que viu. Eu estava aqui terminando de fazer um serviço de um carro de um cliente, ele me pediu um recibo, eu vim pegar o recibo, de repente eu vi o barulho na rua. E depois vi a pancada aqui, o estrondo, quando eu olhei só vi aquela poeira e as pedras passando por cima de mim. Desfecho da ação de uma dupla de assaltantes, um deles menor de 16 anos, que tomou de assalto um veículo no bairro Riacho das Pedras, em Contagem, na região metropolitana. Testemunhas disseram à polícia que o menor de 16 anos que conduzia o veículo tomado de assalto perdeu o controle da direção nesse trecho aqui da Avenida Saramenha. Descontrolado, o carro então fez essa trajetória. Subiu num passeio onde podem ser vistas marcas de pneus e acabou indo parar nesse trecho aqui, onde funciona um bar, e estavam 6 pessoas dentro dele. No estabelecimento, um homem que estava lá dentro, trabalhador aqui da região, havia acabado de deixar o estabelecimento para atender um telefonema de um parente. Foi atingido em cheio. No local do acidente, ainda era possível encontrar o celular da vítima. Com ferimentos graves, Hermon Nunes Teixeira, de 26 anos, foi socorrido às pressas e encaminhado para o pronto-socorro do Hospital João 23. Marcelo e o pai, seu Otacílio, dono do bar, presenciaram tudo. Questões de segundos. Ouvimos o carro derrapar. Vi que ele já estava vindo nessa direção, saí correndo, gritei para ele, mas já não houve tempo. Aconteceu o que aconteceu, que vocês viram aí. A polícia conseguiu prender 2 homens e apreender 2 menores por participação nesse crime que nós acompanhamos aí. O goleiro Bruno, condenado pela morte da modelo Elisa Samúdio, conseguiu hoje na justiça manter a data base para que o seu regime passe a ser o regime semiaberto. A defesa do jogador conseguiu reverter a decisão anterior, que tirava 1/3 dos dias ganhos de trabalho na penitenciária Nelson Green, em Contagem. Agora, isso porque em abril do ano passado, Bruno se envolveu em uma confusão no presídio e que foi entendido pela justiça como uma falta grave. Pelo trabalho na prisão, o goleiro acumula agora 341 dias que poderão ser reduzidos da pena total. O goleiro, em março de 2013, foi condenado a 22 anos, 3 meses de prisão pela morte da modelo Elisa Samúdio. Continua no Fórum de Belo Horizonte o julgamento dos de mais 2 réus acusados de participação na chacina de Felisburgo. O crime ocorreu em novembro de 2004, quando Adriano Chafik Lued liderou o ataque ao acampamento onde 5 pessoas morreram e 12 pessoas ficaram feridas. A sessão presidida pelo juiz Glauco Soares começou com meia hora de atraso. Francisco de Assis Rodrigues de Oliveira e Milton Francisco de Souza são acusados de participarem da chacina de Felisburgo. A estratégia da defesa é tentar convencer os jurados que os réus não participaram do crime. Eles inicialmente faziam parte do movimento Sem Terra. E segundo alegações que eles fizeram, não concordaram com o sistema que estava vendo abate de gado do fazendeiro Chafik, e por isso eles não continuaram no assentamento e posteriormente foram chamados para depor na delegacia da comarca de Jequitinhonha e relataram esses fatos. Então eu tenho isso como uma vingança de alguns. Já a acusação diz ter provas da presença dos 2 no dia do massacre, contratados por apenas R$20 por Adriano Chafik. Além de participarem efetivamente do crime, eles teriam fornecido informações privilegiadas sobre a rotina do acampamento. Por exemplo, um negócio que sai muito gritante é com relação às reuniões dos acampados. Todos os sábados se reuniam e eram chamados por foguete. Então eles informavam isso. Então no dia do massacre houve isso, soltaram foguetes para cima e as vítimas, e aqueles que sobreviveram acharam que era uma reunião
que estava acontecendo. Os réus aguardavam julgamento em liberdade. Eles são acusados de 5 homicídios qualificados, 12 tentativas e incêndio. Em outubro de 2013, Adriano Chafik foi condenado em 115 anos de prisão e Washington Agostinho da Silva em 97 anos e 6 meses por homicídio qualificado, lesão corporal, incêndio e formação de quadrilha. Mas apesar da condenação, esta moradora diz que eles continuam recebendo ameaças e temem uma nova chacina. Esse é um momento de tensão para nós também, esse julgamento aqui. A gente espera que dê tudo certo e que a justiça seja feita, né? A seguir, nomes dos principais candidatos ao governo de Minas saem em fevereiro. E saiba o que fazer com cada tipo de lixo descartado na sua casa. É depois do intervalo. Agora 7 horas, ou melhor, 6 horas, 59 minutos, 7 horas em ponto. Jornal Band Minas.